Ele humilhava a faxineira todo dia como se ela fosse lixo. Mas na leitura do testamento, o jogo virou, e ele virou empregado dela. E foi aí que o ódio entre eles virou algo muito mais perigoso. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve, porque o final dessa guerra vai te surpreender. O chão brilhava. Ana passou o pano mais uma vez. As costas doíam, os joelhos ardiam contra o mármore frio, mas o chão precisava brilhar. Sempre precisava. Ela torceu o pano no balde. A água saiu escura, suja de um dia inteiro de trabalho. As mãos estavam vermelhas, rachadas. Ela não ligava. Dor era parte do trabalho. A mansão Bittencourt era imensa. 23 cômodos. Ela limpava todos, sozinha. O sol já estava se pondo quando ela terminou o saguão. Levantou devagar. A coluna protestou, ela ignorou. Pegou o balde e deu um passo para trás. Admirou o trabalho. O mármore refletia a luz do lustre como um espelho. Perfeito. Foi quando a porta da frente se abriu com violência. Rodrigo Bittencourt entrou como um vendaval. Terno escuro, malas de couro, óculos de sol caros escondendo o olhar. O cabelo estava bagunçado, mas era aquele tipo de bagunça proposital. Cara, estudada. Ele nem olhou para ela. Pisou direto no chão molhado. Ana sentiu o estômago apertar. Senhor Rodrigo, o chão está... Ele continuou andando. As solas dos sapatos estavam sujas de lama. Lama da entrada, lama do jardim. Cada passo deixava uma marca escura no mármore limpo. Ana olhou para as pegadas. Sentiu algo subir pela garganta. Raiva, cansaço, desespero. Senhor, eu acabei de limpar. Rodrigo parou. Tirou os óculos de sol devagar. Virou para ela. Os olhos eram frios, azuis como gelo, vazios de qualquer gentileza. E a voz dele cortou o ar. Ana segurou o balde com mais força. Os dedos ficaram brancos. O senhor poderia limpar os sapatos antes de entrar? Tem um tapete na... Você está me dando ordens? O tom era perigoso, baixo, controlado. Ana recuou meio passo. Não, senhor. Só estava pedindo... Pedindo. Ele repetiu a palavra com desdém. Você acha que eu devo satisfação para você? O silêncio pesou. Rodrigo deu mais um passo. Proposital. Arrastou o sapato no chão limpo. Deixou um rastro de lama fresca. Ana sentiu o peito apertar. Meu avô está morrendo. A voz dele era gelada. Vim da Europa correndo. Atravessei o oceano. E você quer que eu me preocupe com um chão? Ele se aproximou. Ana não conseguiu se mover. Sabe qual é o seu problema? Rodrigo inclinou a cabeça. Você acha que importa? As palavras cortaram como vidro. Você limpa, eu sujo. Essa é a ordem natural das coisas. Ele gesticulou para o chão. Você existe para limpar a sujeira que eu faço, entendeu? Ana apertou os lábios. Não ia chorar, não na frente dele. Sim, senhor. Não estou ouvindo convicção. Ela engoliu seco. Sim, senhor. Rodrigo sorriu. Não era um sorriso bonito, era cruel. Ótimo, porque você precisa entender uma coisa. Ele se abaixou um pouco, ficando na altura dela. Você é invisível para mim. Ana sentiu o ar faltar. Quando eu olho para você, não vejo uma pessoa. Vejo uma função, um objeto. Você é o pano que limpa, a vassoura que varre. Nada além disso. Ele endireitou o corpo. E objetos não falam, não reclamam, não existem. Ana travou o maxilar. As unhas fincaram na palma da mão. Rodrigo deu as costas para ela. Caminhou em direção à escadaria. Cada passo deixava mais lama. Ele parou no meio do caminho. Virou a cabeça de leve. O perfil dele recortado contra a luz. Ah, e limpa isso direito dessa vez. Está horrível. Ana olhou para o chão que tinha acabado de lavar. Para as marcas de lama que destruíam horas de trabalho. Algo dentro dela se partiu. Não está horrível. A voz saiu baixa, trêmula. Eu limpei direito. Rodrigo parou completamente. O ar mudou. Ele se virou devagar. O que você disse?
Ana ergueu o queixo. As mãos tremiam, mas ela não abaixou o olhar. Eu disse que limpei direito. O chão estava perfeito antes do senhor entrar. O silêncio durou 3 segundos. Então Rodrigo caminhou de volta. Rápido, determinado. Ana recuou. As costas bateram na parede. Ele parou a 1 metro dela, perto demais, mas não tocou. Você tem coragem. A voz era um sussurro perigoso. Ou é só burrice mesmo? Ana não respondeu. Vou te dar uma lição. Rodrigo olhou para o balde ao lado dela. Água suja, pano ensopado. Sobre seu lugar. Ele levantou o pé. Ana viu em câmera lenta. O sapato de couro caro se ergueu. Acertou o balde em cheio. A água explodiu. Molhou as pernas dela. O uniforme. O chão. A parede. A água estava gelada e fedendo a produto de limpeza. Ana ficou parada, encharcada, pingando. O líquido escorria pelo rosto, pelos braços. Formava uma poça aos pés dela. Rodrigo limpou uma gota imaginária do terno. Agora está horrível. Ele sorriu. Limpa de novo. Deu as costas. Subiu a escada sem pressa. Desapareceu no corredor do 2º andar. Ana ficou sozinha no saguão, molhada, tremendo. Olhou para o chão destruído, para a água suja espalhada, para o balde tombado. As lágrimas vieram sem permissão. Ela não fez som, só deixou escorrer. Depois limpou o rosto com as costas da mão. Pegou o pano. Começou de novo. E enquanto limpava, uma única frase queimava na mente. Um dia ele vai pagar por isso. O caixão tinha acabado de ser enterrado. Ana ainda sentia a terra fria nas mãos. Tinha jogado o punhado de terra como todos os outros funcionários. Despedida silenciosa. Última gentileza para o homem que nunca a tratou como invisível. Agora estava no escritório da mansão, de pé, no canto, onde sempre ficava. O advogado ajustou os óculos. Cabelo grisalho, terno cinza, pasta de couro sobre a mesa de mogno. Rodrigo estava sentado na poltrona principal, pernas cruzadas, postura relaxada, dono de tudo. Ele nem tinha chorado no enterro. Podemos começar? A voz dele era impaciente. O advogado pigarreou. Sim. Vamos à leitura do testamento de Augusto Bittencourt. Ana olhou para as próprias mãos. Não sabia por que estava ali. Provavelmente iam dispensá-la depois. Dar algum dinheiro. Mandá-la embora. Ela já estava fazendo contas mentais. Quanto tempo o dinheiro duraria? Onde ia morar? O Sr. Augusto deixou instruções muito claras. O advogado abriu a pasta. E algumas surpresas. Rodrigo se inclinou para a frente. Os olhos brilhavam. Herança. Era só nisso que ele pensava. Primeiro, o advogado leu o papel. Para os funcionários antigos, uma quantia de R$50 mil cada, como gratidão pelos anos de serviço. Rodrigo fez um gesto displicente com a mão. Como se dissesse, pode continuar. Para Maria Eduarda Bittencourt, a neta afastada, a quantia de R$1 milhão. Rodrigo franziu a testa, mas não disse nada. Para Rodrigo Augusto Bittencourt, o advogado fez uma pausa. Rodrigo se endireitou na cadeira. Um sorriso começou a formar nos lábios. 49% das ações da Bittencourt Empreendimentos. O sorriso congelou. 49? Rodrigo repetiu devagar. E os outros 51? O advogado respirou fundo. Os outros 51%, mais a propriedade desta mansão e todos os bens móveis aqui contidos, ficam para... O silêncio pesou. Ana Beatriz Silva. Ana sentiu o chão desaparecer. O nome dela. O advogado tinha dito o nome dela. O quê? A voz de Rodrigo cortou o ar como um tiro. Ele se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Isso é um erro. Não é um erro. O advogado manteve o tom profissional. Está aqui, assinado e registrado em cartório há 3 meses. Rodrigo arrancou o papel da mão dele. Os olhos correram pelas linhas, procurando, desesperado. Ana não conseguia se mover, não conseguia pensar. 51%, a mansão, tudo. Isso não pode ser legal. Rodrigo jogou o papel na mesa. Ele estava senil, doente.
não estava em plena capacidade mental. Ele passou por avaliação psiquiátrica antes de fazer o testamento. O advogado pegou outro documento. Está tudo aqui. 3 médicos atestaram lucidez completa. Rodrigo virou para Ana. O olhar era puro veneno. Você, ele apontou o dedo. O que você fez? Seduziu um velho moribundo? Manipulou ele? Ana sentiu a raiva subir, queimando. Eu cuidei dele. A voz saiu firme. Quando todos abandonaram. Quando você estava na Europa gastando o dinheiro dele, eu estava aqui, dando remédio, trocando fralda, limpando vômito. Cale a boca. Rodrigo deu um passo. Você não tem direito de falar comigo assim. Tenho sim. Ana ergueu o queixo. Agora eu tenho. O advogado bateu a mão na mesa. Por favor, ainda não terminei. Rodrigo se virou devagar, o maxilar travado. Tem mais? Sim. O advogado voltou ao documento. Há uma cláusula especial. Ana sentiu o estômago apertar. Sempre tinha uma pegadinha. A cláusula diz o seguinte. O advogado leu palavra por palavra. Rodrigo Augusto Bittencourt terá direito à sua parte da herança, os 49%, sob uma condição. Pausa. Ele deve trabalhar como assistente pessoal de Ana Beatriz Silva por um período de 6 meses, sem acesso às suas contas bancárias pessoais, vivendo na dependência de empregados desta mansão. Se desistir antes do prazo, perde a herança completamente. O silêncio foi absoluto. Ana piscou, processando. Rodrigo ficou pálido, depois vermelho, depois roxo. Assistente. Ele cuspiu a palavra. Dela. Exatamente. Isso é humilhação. Rodrigo apontou para Ana. Ele quer me humilhar. Ele quer te ensinar. O advogado fechou a pasta. Está escrito aqui, para que meu neto aprenda o valor do trabalho e da humildade. Rodrigo soltou uma risada sem humor, seca, amarga. Eu não vou fazer isso. Então perde tudo. Eu processo. Derrubo esse testamento ridículo. O advogado se levantou. Pode tentar, mas vai perder tempo e dinheiro. Seu avô foi muito cuidadoso. Isso é blindado legalmente. Ele pegou a pasta. Ana Beatriz já tem direito à posse imediata da propriedade e das ações. Rodrigo tem 72 horas para decidir se aceita os termos. Depois disso, perde tudo automaticamente. O advogado olhou para Ana. Parabéns, senhora Bittencourt. A mansão é sua. Saiu do escritório. Ana e Rodrigo ficaram sozinhos. Ela ainda não conseguia processar. 51%. A mansão. O poder. Rodrigo respirava pesado, as mãos fechadas em punhos. Você planejou isso? A voz dele era baixa, perigosa. Manipulou um velho doente. Entrou na cabeça dele. Ana deu um passo à frente. Eu não planejei nada. Nem sabia disso. Mentira. Verdade. Ela segurou o olhar dele. Mas sabe o que eu sei? Seu avô te conhecia. Sabia que você só queria o dinheiro dele. Que não se importava com ele. E você se importava. Rodrigo riu com desdém. Ou só estava garantindo seu futuro? Eu me importava. Ana sentiu a voz tremer. Eu segurava a mão dele quando tinha pesadelo. Lia jornal para ele toda manhã. Ouvia as histórias dele sobre sua avó. Eu estava lá. Porque era paga para isso. Era paga para limpar. Ana deu mais um passo. Eu fiz o resto porque ele era humano. Porque merecia dignidade. Rodrigo cerrou os dentes. Eles ficaram frente a frente. 2 metros de distância. Mas a tensão preenchia o espaço. Você vai recusar, Ana afirmou. Vai jogar tudo fora por orgulho. Rodrigo não respondeu. Sem o dinheiro, você não é nada. Ela continuou. Sou um menino mimado sem conta bancária, sem cartão de crédito, sem motorista, sem nada. Ainda sou um Bittencourt. Sobrenome não paga a conta. Ele deu um passo, invadindo o espaço dela. Ana não recuou. Os olhos dele queimavam. Raiva, ódio, mas também medo, desespero escondido. Se eu aceitar, a voz dele saiu rouca. Você vai pagar por isso. Talvez. Eu vou fazer sua vida um inferno. Você já faz.
Rodrigo inclinou a cabeça, estudando ela, como se visse pela primeira vez. 6 meses. Ele falou devagar. Depois eu pego o que é meu e você nunca mais me vê. Aceita então. O silêncio durou 5 segundos. Aceito. Ana soltou o ar que não sabia que estava segurando. Rodrigo se virou para a porta, parou no batente, olhou por cima do ombro. Mas lembra de uma coisa. A voz era gelo puro. Você pode ter o dinheiro, a mansão, as ações, mas nunca vai ser uma Bittencourt de verdade. Ele saiu. A porta bateu. Ana ficou sozinha no escritório. As pernas fraquejaram. Ela se sentou na poltrona, a mesma onde Rodrigo estava. Olhou ao redor. Madeira escura, livros antigos, retratos de família. Tudo dela agora. E por 6 meses, Rodrigo seria dela também. Ela não sabia se ria ou chorava. Então fez as duas coisas. Ana estava sentada na cadeira do escritório quando Rodrigo entrou. Ela não se levantou. Ele parou na porta. Olhou para ela. Para a cadeira que sempre foi dele. Sente. Ana apontou a cadeira do outro lado da mesa. Rodrigo não se moveu. Eu disse para sentar. O maxilar dele se contraiu, mas ele se moveu, devagar, controlado. Sentou na cadeira de visitas. A inversão era clara, brutal. Ana abriu uma pasta sobre a mesa, papéis organizados, caneta ao lado. Precisamos acertar algumas coisas. Rodrigo cruzou os braços. A postura era defensiva, hostil. Primeira coisa. Ana puxou uma folha. Seus horários. Horários? Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Você acorda às 6. Café da manhã às 6:30. Trabalho começa às 7. Rodrigo riu, sem humor. Você está de brincadeira. Pareço estar brincando? Os olhos dele estreitaram. Ana continuou. Você vai limpar a cozinha, lavar a louça, passar roupa, cuidar do jardim, lavar os carros. Os carros que eu não posso dirigir? A voz dele escorria sarcasmo. Exatamente. Rodrigo se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, invadindo o espaço dela. Você está adorando isso, não está? Ana segurou o olhar, não recuou. Não. A voz saiu calma. Estou fazendo o que seu avô pediu. Meu avô estava louco. Seu avô estava lúcido. Ana bateu o dedo na pasta. E você assinou. Aceitou os termos. Rodrigo cerrou os dentes. Ana puxou algo de dentro da gaveta. Um uniforme. Calça preta, camisa branca, avental. Jogou sobre a mesa. Vista isso amanhã. Rodrigo olhou para o uniforme como se fosse algo podre. Nem morto. Então perde a herança. Ana se levantou. A porta está ali. Silêncio. Rodrigo pegou o uniforme. Os dedos apertaram o tecido com força. Vai me pagar por isso. Você já disse. Ana contornou a mesa. Parou ao lado dele. Rodrigo se levantou de repente. Rápido, agressivo. Ficou na frente dela, usando a altura, o corpo, tentando intimidar. Ana sentiu o coração acelerar, mas não deu um passo para trás. Você acha que me assusta? A voz dele era baixa, perigosa. Acho que você está acostumado a assustar. Ana ergueu o queixo, mas comigo não funciona mais. Rodrigo se aproximou mais. 10 centímetros separavam os corpos. Ana sentiu o calor dele, o cheiro de perfume caro, a respiração pesada. Eu poderia... Ele começou. Poderia o quê? Ana o interrompeu. Me machucar? Me ameaçar? Aí você perde tudo na hora. Ela deu um passo para frente. Agora foi Rodrigo quem recuou. Só 1 centímetro, mas recuou. Você não manda mais aqui. Ana falou devagar, cada palavra pesada. Eu mando. E se não gostar, sabe onde é a saída. Rodrigo travou o maxilar. As mãos fecharam em punhos ao lado do corpo. Ana voltou para trás da mesa. Mais uma coisa. Puxou um envelope. Suas chaves, cartões de crédito, carteira, tudo. Rodrigo ficou imóvel. Você está me assaltando agora? Estou cumprindo o testamento. Ana abriu o envelope. Você não tem acesso a dinheiro nenhum pelos próximos 6 meses. Então entrega. E se eu precisar de algo, pede para mim.
Ana sorriu. Não era gentil. Sua patroa. Rodrigo respirou fundo. As narinas dilataram. Ele tirou a carteira do bolso. Devagar. Cada movimento era resistência. Jogou sobre a mesa. Cartões. Ele tirou os cartões. Preto, dourado, platinum. Empilhou com raiva. Chaves do carro. Rodrigo enfiou a mão no outro bolso. Puxou o chaveiro. Mercedes. Importado. Caríssimo. Segurou as chaves no ar por um segundo, olhando para elas. Seu último pedaço de liberdade. Ana estendeu a mão, palma para cima. Esperou. Rodrigo olhou para a mão dela. Pequena, calejada, marcada por anos de trabalho pesado. Depois olhou para a própria mão, macia, impecável. Ele se aproximou da mesa, esticou o braço. As chaves balançaram sobre a palma de Ana. Rodrigo soltou. O metal tocou a pele dela, e no mesmo instante, os dedos dele se esbarraram. Foi um toque acidental, rápido, áspero, mas algo passou entre eles. Uma corrente, um choque, estático, elétrico, desconfortável. Ana sentiu a pele formigar, queimar. Rodrigo puxou a mão de volta como se tivesse sido mordido. Eles ficaram parados, olhando um para o outro. O ar mudou, carregado, pesado. Ana fechou a mão ao redor das chaves, sentindo o metal ainda quente. Pode ir. A voz dela saiu rouca. Rodrigo não se moveu, os olhos fixos nas mãos dela. Eu disse pode ir. Ana repetiu, mais firme. Ele deu um passo para trás, depois outro. Pegou o uniforme da mesa. Virou de costas. Parou na porta. Amanhã às 6, a voz dele era fria, controlada. 6 em ponto. Rodrigo olhou por cima do ombro. Os olhos se encontraram. Espero que você durma bem. Ele falou devagar. Porque eu vou fazer cada dia ser um inferno. Pode tentar. Ele saiu. A porta fechou. Ana olhou para as chaves na mão, depois para os cartões. A carteira. Tudo dele. Agora dela. Ela se sentou na cadeira. As pernas tremiam. A mão ainda formigava onde os dedos dele se tocaram. 1 segundo. Menos que isso. Mas ela ainda sentia. O calor. A eletricidade. O choque. Ana abriu a mão. As marcas das chaves estavam impressas na palma. Fechou o punho de novo. E sorriu. Um sorriso pequeno. Amargo. Vitorioso. Rodrigo Bittencourt era dela agora. Por 6 meses. E ela ia fazer cada segundo valer a pena. A máquina de lavar tinha vomitado espuma. Rodrigo olhou para o chão da lavanderia. Branco, espumoso, escorregadio. Merda. Ele tinha colocado sabão demais, ou era o lugar errado. Não sabia. Nunca tinha lavado roupa na vida. A água continuava saindo. Espuma subindo, cobrindo os pés dele. Desliga, ele murmurou para si mesmo. Onde desliga essa porcaria? Apertou botões aleatórios. A máquina fez um barulho estranho. Mais espuma jorrou. Rodrigo chutou a parede. A dor subiu pelo pé. Inútil. Tudo inútil. Conseguiu desligar da tomada. A máquina parou. Finalmente. Mas o estrago estava feito. Espuma por todo lado. Roupas ainda sujas dentro. Água no chão. Ele saiu da lavanderia. Deixou tudo para trás. Próxima tarefa. A piscina. O sol queimava quando Rodrigo chegou com os equipamentos de limpeza. Rede, escova, produtos químicos. Ele olhou para a água verde, suja, folhas flutuando. Quanto tempo fazia que ninguém limpava aquilo? Pegou a rede. Começou a recolher as folhas. Simples. Até ele conseguiria. 10 minutos depois, as costas já doíam. As mãos formavam bolhas. E ele tinha retirado menos da metade das folhas. Como alguém faz isso todo dia? Rodrigo jogou a rede no chão. Pegou a escova de cabo longo. Tentou esfregar as bordas. A escova escorregou da mão. Caiu na água. Afundou. Rodrigo xingou. Alto. Palavras que nunca diria em público. Tirou os sapatos. Arregaçou as calças. Entrou na piscina pela escada. A água estava gelada. E nojenta. Ele pisou em algo mole, limo. O estômago revirou. Pegou a escova, saiu rápido. Escorregou no último degrau. O joelho bateu no concreto. Forte,
Dor aguda, imediata. Rodrigo segurou a perna, respirou fundo, contando até 10. Não ia gritar, não ia chorar, não ia desistir. Saiu da piscina, molhado, sujo, sangrando do joelho. Olhou para a água ainda verde. Tinha conseguido retirar algumas folhas. Só isso. A derrota pesava nos ombros. A tarde estava acabando quando Rodrigo entrou no galpão de ferramentas. Última tarefa da lista de Ana: consertar a torneira do jardim. Ele encontrou a caixa de ferramentas. Abriu. Metal brilhante. Peças que ele não conhecia. Pegou algo que parecia uma chave inglesa. Foi até a torneira. Ajoelhou no chão. Tentou encaixar a ferramenta. Não serviu. Tentou outra. Depois outra. A quarta encaixou. Rodrigo forçou. A peça não se mexia. Forçou mais. Os músculos dos braços tremeram. A ferramenta escorregou. Raspou na palma da mão dele. A dor foi instantânea. Cortante. Rodrigo soltou tudo. Olhou para a mão. Um corte. Não muito fundo, mas sangrando, vermelho, escorrendo entre os dedos. Ele apertou a mão contra o peito, manchando a camisa branca. Ótimo. A voz saiu cansada. Perfeito. Levantou, tonto. O dia inteiro sem comer direito, sem descansar. Tudo doía. As costas, as mãos, o joelho. Agora a palma sangrando. E não tinha terminado nada. Nada. Rodrigo olhou para o céu. Quase noite. Estrelas começando a aparecer. Queria sumir, desaparecer, acordar e descobrir que tudo era um pesadelo. Parado aí sangrando ou vai fazer curativo? A voz veio de trás. Rodrigo se virou. Ana estava parada a 3 metros. Kit de primeiros socorros vermelho na mão. Ela não estava sorrindo, não estava zombando, apenas ali. Não preciso de ajuda. Rodrigo voltou a apertar a mão. Precisa sim. Ana se aproximou. Vem. Eu disse que não. E eu disse vem. A voz dela era firme. Agora. Rodrigo hesitou. Orgulho contra a dor. A dor venceu. Ele caminhou até o banco do jardim. Sentou. Ana se aproximou. Abriu o kit ao lado dele. Mostra a mão. Rodrigo manteve a mão contra o peito. Ana suspirou. Paciente. Rodrigo. A mão. Ele estendeu o braço. Devagar. Relutante. A palma estava vermelha. Sangue escorrendo pelos dedos. Ana pegou gás e algodão. Abriu o frasco de soro fisiológico. Então alcançou a mão dele. O toque foi suave. Firme. Sem hesitação. Os dedos dela seguraram o pulso dele. Viraram a palma para cima. Rodrigo ficou tenso. Todo o corpo enrijeceu. Mas não puxou a mão. Ana derramou soro sobre o ferimento, limpando. O sangue escorria cor-de-rosa. Ela limpou com a gaze. Movimento preciso, cuidadoso. Rodrigo olhou para as mãos, dela sobre a dele. Mãos pequenas, calejadas, fortes, segurando as dele com firmeza, como se não fossem as mãos de um inimigo. Não é fundo. Ana falou baixo. Vai sarar rápido. Rodrigo não respondeu. Ela passou álcool. Ele se encolheu. A dor queimou. Ana segurou mais firme, mantendo a mão dele no lugar. Quieto. Não era ordem. Não era carinho. Era instrução. Simples. Ela pegou o band-aid, envolveu a palma dele. O toque era eficiente, profissional, mas Rodrigo sentia cada movimento, cada dedo dela tocando a pele dele. Quente, humano, real. Ana terminou, mas não soltou imediatamente. Ficou segurando, por 2 segundos. 3. Os olhos dela subiram. Encontraram os dele. Algo passou entre eles. Silencioso, não dito. Então Ana soltou, recolheu os materiais, fechou o kit. A lavanderia está um desastre. Ela falou sem olhar. A piscina também. E a torneira continua quebrada. Rodrigo abaixou a cabeça. Eu sei. Não sabe fazer nada, né? Não era deboche. Era constatação. Fato. Não. Rodrigo admitiu. A palavra custou. Não sei. Ana se levantou. Pegou o kit. Então vai ter que aprender. Ela começou a se afastar. Rodrigo olhou para a mão enfaixada. Limpa.
cuidada. Por quê? A voz dele saiu baixa. Ana parou. Não se virou. Por que o quê? Por que me ajudou? Silêncio. Ana olhou por cima do ombro, o rosto dela iluminado pela luz do poste. Porque você está sangrando, ela disse simplesmente, e eu não deixo ninguém sangrar sozinho. Virou de costas, caminhou de volta para a mansão. Rodrigo ficou sentado no banco, a mão enfaixada no colo. Ainda sentia o toque dela, os dedos segurando, a firmeza gentil. Primeira vez que alguém o tocava sem esperar nada em troca. Primeiro toque que não foi violência, ou sedução, ou interesse. Apenas cuidado. Ele olhou para o céu escurecendo, e pela primeira vez desde que voltou, não sentiu apenas raiva, sentiu confusão. O primeiro trovão sacudiu as paredes. Ana estava na cozinha quando as luzes piscaram. Uma vez, duas, apagaram, escuridão total. Ela tateou até a gaveta, encontrou a lanterna. O feixe de luz cortou o breu. Outro trovão, mais perto, mais forte. O vento uivou. Algo bateu contra a janela. Galho, telha. Não dava para saber. Ana correu para o corredor. A chuva martelava o telhado. Violenta, raivosa. Merda! As janelas. Ela subiu a escada. 2 degraus por vez. O corredor do segundo andar estava escuro. A lanterna mal alcançava o fim. Vento entrando. Cortina batendo. Água no chão. Ana correu para o primeiro quarto. Empurrou a janela. Travada. Inchada pela umidade. Forçou. Nada. Sai da frente. A voz veio do escuro. Rodrigo apareceu. Lanterna na mão. Cabelo molhado. Camisa grudada no corpo. Ele também estava tentando fechar janelas. Segura a luz, ele ordenou. Ana apontou a lanterna. Rodrigo empurrou a janela com força. A madeira rangeu, cedeu, fechou. Próxima. Ele já estava saindo. Eles correram pelo corredor, quarto por quarto, fechando, travando. A chuva entrava por todo lado. O vento era uma criatura viva, furiosa. A biblioteca. Ana gritou sobre o barulho. Tem goteira. Desceram correndo, os pés chapinhando na água. A porta da biblioteca estava aberta. Vento empurrava os livros. Papéis voavam. Água pingava do teto. 1, 2, 3 goteiras. Baldes. Rodrigo apontou. Cadê? Despensa, eu pego. Eu vou nas janelas. Eles se separaram. Ana voltou com 3 baldes. Posicionou embaixo das goteiras. A água batia no metal. Ping, ping, ping. Rodrigo lutava com a janela principal. Enorme, pesada, emperrada. Não fecha sozinha. Ele grunhiu. Ajuda aqui. Ana largou a lanterna no chão. Correu até ele. Posicionou-se do outro lado da janela. As mãos na madeira molhada. 3. Rodrigo contou. 2. 1. Agora. Empurraram juntos. O ombro dela encostou no peito dele. Quente, sólido. Rodrigo não se afastou. Só empurrou mais forte. A janela se moveu. 5 centímetros. 10. De novo. Ele comandou. Força. Eles empurraram. O ombro dela raspando nas costelas dele. Os corpos pressionados pelo esforço. A janela fechou. Tranca desceu. Ana deu um passo para trás, respirando pesado. Rodrigo se virou. Esbarrou nela. Ombro contra ombro. Desculpa, ele murmurou. Primeira vez que pedia desculpas. Tá bom. Outro trovão explodiu. A casa inteira tremeu. Um barulho horrível, madeira quebrando. O que foi isso? Ana girou. Janela dos fundos. Rodrigo pegou a lanterna. Vem. Correram para o fundo da biblioteca. Seção de arquivos. A janela tinha se despedaçado. Vidro no chão. Chuva entrando em jatos. Tábuas. Rodrigo olhou ao redor. Preciso de tábuas e martelo. Tem no galpão, mas tá longe. Então improvisa. Ele começou a empurrar uma estante. Me ajuda. Ana se posicionou do outro lado. Eles empurraram. A estante pesada se arrastou pelo chão. Centímetro por centímetro. As costas dela encostaram no ombro dele. Depois no braço. Depois nas costelas.
trabalhando em sincronia, sem falar, apenas movendo. A estante cobriu metade da janela quebrada, bloqueou parte da chuva. Outra. Rodrigo apontou. Pegaram a segunda estante, mais pesada, cheia de livros. Ana empurrou, escorregou na água, perdeu o equilíbrio. Rodrigo segurou, a mão dele no ombro dela, firme, estabilizando. Cuidado. Não era gentileza, era praticidade. Mas o toque permaneceu 1 segundo a mais. Depois ele soltou. Terminaram de posicionar a estante. A janela estava coberta. A chuva não entrava mais. Eles pararam, ofegantes, encharcados. A lanterna no chão iluminava os dois. Sombras dançando nas paredes. Ana olhou ao redor. Livros molhados. Água no chão. Mas controlado. Contido. Conseguimos. Ela falou baixo. Rodrigo assentiu. Passou a mão pelo cabelo molhado. Respingos caíram. Atingiram o rosto dela. Desculpa. Ele disse de novo. Ana limpou o rosto. Olhou para ele. Ele estava destruído. Roupa grudada. Cabelo bagunçado. Mão enfaixada, manchada de água. Mas tinha ficado. Tinha ajudado. Não fugiu. Não reclamou. Apenas trabalhou. Não sabe lavar roupa, Ana falou. Nem limpar piscina. Rodrigo a encarou, esperando o insulto. Mas sabe empurrar estante. Não era elogio. Mas também não era ataque. Era reconhecimento. Rodrigo soltou algo parecido com uma risada. Curta, seca. É a primeira coisa que faço certo. É. Eles ficaram ali. 2 metros de distância, lanternas criando sombras estranhas. A chuva continuava, mas mais calma. O pior tinha passado. Eu vou verificar o resto da casa. Ana pegou a lanterna. Começou a andar. Passou por ele. O ombro dela roçou no dele. Inevitável. O espaço era estreito. Nenhum dos dois se afastou. O toque durou menos de 1 segundo, mas aconteceu. E não foi repelido. Ana continuou andando. Saiu da biblioteca. Rodrigo ficou parado, olhando para a janela coberta, para as estantes que moveram juntos. A mão ainda sentia o ombro dela, o peso, o calor através da roupa molhada. Trabalhar com ela tinha sido diferente. Não tinha sido patroa e empregado. Tinha sido 2 pessoas tentando sobreviver a uma tempestade. Igual. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Pegou a outra lanterna. Seguiu para verificar o resto da mansão. Mas enquanto andava pelo corredor escuro, uma coisa ficou clara. A hostilidade entre eles ainda existia, mas tinha rachado, como a janela quebrada, e algo diferente estava entrando pelas fendas, algo que Rodrigo não sabia nomear, e que o assustava mais que qualquer tempestade. O estômago de Rodrigo roncou pela 5ª vez. Ele olhou para o relógio. 8 da noite. Não comia desde o café da manhã. A despensa dos empregados tinha feijão, arroz, ovos. Nada pronto. Nada simples. E ele não sabia fazer nada. Rodrigo abriu a geladeira. Pegou a caixa de ovos. Olhou como se fosse um enigma. Fritar um ovo. Quão difícil podia ser. Colocou a frigideira no fogo, alto. Esperou aquecer. Quebrou o ovo na beirada. A casca rachou. Metade caiu na frigideira. Metade no chão. Merda. Tentou outro. Conseguiu. O ovo caiu na frigideira quente. Chiou alto. Começou a fritar. Rápido. Muito rápido. As bordas ficaram pretas. O cheiro de queimado subiu. Rodrigo pegou a espátula. Tentou virar. O ovo grudou. Rasgou. Gema estourou. Escorreu amarelo sobre o preto queimado. O estômago dele roncou de novo. Fome misturada com frustração. Não acredito que não consigo fritar um maldito ovo. Ele desligou o fogo. Jogou a espátula na pia. Encostou as mãos na bancada. Cabeça baixa. Derrotado. Por comida. Derrotado. Por comida. O fogo estava muito alto. A voz veio da porta. Rodrigo se virou. Ana estava parada ali. Cabelo preso. Roupa simples, olhando para a frigideira queimada. Não pedi sua opinião, mas precisa dela.
Ana entrou na cozinha. Senão vai morrer de fome. Estou bem. O estômago dele roncou. Alto. Traidor. Ana quase sorriu. Quase. Tá bem sim. Ela pegou outra frigideira. Sai daí. Eu consigo. Não consegue. Ela colocou a frigideira no fogo. E tá com fome. Então deixa eu ensinar. Rodrigo hesitou. Orgulho contra necessidade. Necessidade venceu de novo. Ele se afastou. Ana ligou o fogo. Baixo dessa vez. Pingou óleo. Esperou aquecer devagar. Vem aqui. Ela chamou sem olhar. Por quê? Porque você precisa aprender. Eu não vou cozinhar para você pelos próximos 6 meses. Rodrigo se aproximou. Parou ao lado dela. Distância segura. Ana pegou um ovo. Quebrou limpo na beirada. O conteúdo caiu perfeito na frigideira. Chiou suave. Começou a cozinhar. Branco ficando opaco. Devagar. Vê? Fogo baixo. Paciência. Rodrigo olhou, memorizando. Agora você. Ela estendeu a espátula. Ele pegou. Os dedos roçaram nos dela. Breve. Acidental. Ana não se afastou. Espera as bordas ficarem firmes. Ela instruiu. Aí você passa por baixo. Gentil. Rodrigo tentou. A espátula tremeu na mão dele. Mais suave. Ana falou baixo. Você tá forçando. Ele tentou de novo. Muito brusco. Quase rasgou o ovo. Ana suspirou. Deu um passo. Ficou ao lado dele. Ombro quase tocando o ombro. Assim. Ela alcançou a mão dele. Os dedos dela envolveram os dele sobre o cabo da espátula. Rodrigo travou. Todo o músculo enrijeceu. O corpo dela encostou no braço dele. Leve. Quente. Impossível de ignorar. Relaxa. Ana murmurou. Tão perto que ele sentiu o ar da voz. Ela guiou a mão dele. Movimento suave. Deslizando a espátula sob o ovo. O corpo dela pressionou mais contra o braço dele. Precisava de apoio. De ângulo. Rodrigo sentiu cada centímetro de contato. O calor através da roupa. A firmeza do ombro dela contra o bíceps dele. A respiração dela no pescoço dele. Vê? Ana continuou guiando. Gentil. Sem pressa. A mão dela permaneceu sobre a dele. Segundos. 5. 10. Viraram o ovo juntos. Perfeito. Gema inteira. Dourado nas bordas. Agora deixa terminar. Ela ainda não soltou. Mais 1 minuto. Eles ficaram ali, lado a lado, mão sobre mão, corpos se tocando. O ovo fritava. O único som além da respiração dos dois. Rodrigo olhou para baixo, para a mão pequena dela sobre a grande dele. Calos contra a pele macia. Força contra a fragilidade aprendida. Por quê? Ele começou. Voz rouca. Por que você está fazendo isso? Ana não respondeu imediatamente. A mão ainda sobre a dele. Porque comida não é brincadeira. Ela falou baixo. Comida é sobrevivência. Pausa. Você nunca passou fome de verdade. Não era acusação, era fato. Nunca contou moedas para comprar pão. Nunca comeu macarrão 5 dias seguidos porque era o mais barato. A mão dela apertou a dele, firme. Eu já, Ana continuou. E eu não deixo ninguém passar fome, nem você. Rodrigo virou a cabeça. Ela estava perto, muito perto. Os olhos dela encontraram os dele. Algo passou entre eles, silencioso, intenso. Pronto. Ana soltou a mão dele, rápido, como se tivesse queimado. Deu um passo para trás. O frio tomou o lugar onde o corpo dela estava. Rodrigo sentiu a ausência. Imediata, estranha. Pode comer. Ana apontou para o ovo. Rodrigo desligou o fogo. Deslizou o ovo para um prato. Perfeito. Dourado. Gema ainda mole. Ele pegou o garfo, cortou um pedaço, levou à boca. Simples. Sal e ovo. Nada mais. Mas era o melhor ovo que tinha comido na vida. Porque não era sobre o ovo. Era sobre fazer, conseguir, aprender. Obrigado. A palavra saiu baixa. Custou, mas saiu. Ana assentiu. Já estava saindo. Ana. Ela parou. Não se virou. Você me surpreende. Agora ela virou.
Metade do rosto na sombra, metade na luz. Por quê? Porque eu fui um lixo com você. Rodrigo colocou o garfo no prato. E você ainda me ensina, me ajuda, me alimenta. Ana inclinou a cabeça, estudando ele. Você acha que eu faço isso porque sou boa? Não sei. Eu faço isso porque alguém fez por mim uma vez. Ela se aproximou. 2 passos. Quando eu não tinha nada, alguém me ensinou a fritar um ovo, a fazer arroz, a sobreviver. Ela parou perto da mesa. A luz da cozinha deixava o rosto dela claro agora. E aprendi que comida divide. Não importa quem, não importa por quê. Rodrigo segurou o olhar dela. Mas você ainda me odeia. Sim. Ana não negou. Odeio. Então por quê? Porque te odiar não significa te deixar morrer de fome. Ela virou de costas. Amanhã eu ensino arroz, se você quiser aprender. Ana saiu da cozinha. Rodrigo ficou sozinho com o ovo pela metade, mas a mão ainda sentia. O toque dela, os dedos guiando, o corpo pressionado contra o dele. Quente, firme, real. Ele olhou para a palma, como se a marca ainda estivesse ali. E pela primeira vez, não sentiu apenas confusão. Sentiu algo perigoso, algo que começava bem devagar, como fogo baixo sob uma frigideira, queimando sem pressa, mas queimando. A BMW parou em frente à mansão com derrapada teatral. Ana estava regando as plantas da entrada quando a porta do carro se abriu. Uma mulher saiu, salto alto, vestido caríssimo, óculos de sol de grife, cabelo loiro impecável, bolsa que custava mais que 1 ano de salário de Ana. A mulher olhou para a mansão, depois para Ana, o nariz franzido como se sentisse mau cheiro. Onde está Rodrigo? A voz era aguda, mandona. Ana largou a mangueira. E a senhora é Marcela Vasconcelos. Como se o nome explicasse tudo. Noiva de Rodrigo. Ex-noiva. A voz veio da porta. Rodrigo apareceu, braços cruzados, postura rígida. Marcela sorriu. Dentes brancos demais, perfeitos demais. Rodrigo, amor, finalmente. Ela começou a subir os degraus. Tentei te ligar 1000 vezes, seus telefones não funcionam. Porque eu não quero falar com você. Marcela parou. A máscara escorregou por 1 segundo, depois voltou. Amor, eu sei que você está chateado, mas vim aqui para ajudar. Meu advogado disse que podemos derrubar esse testamento ridículo. Ana sentiu o estômago apertar. Claro, advogado. Brecha legal. Rodrigo desceu 1 degrau. Não quero derrubar nada. Não seja tolo. Marcela gesticulou para a mansão. Isso tudo é seu por direito. Seu avô estava senil. Qualquer juiz vai ver isso. Meu avô estava lúcido. Lúcido? Marcela riu. Agudo. Falso. Ele deixou metade da sua herança para uma empregada. Uma faxineira. A última palavra saiu com veneno puro. Ana travou o maxilar, unhas fincando na palma da mão. Marcela finalmente olhou para ela. Realmente olhou, como se visse um inseto. Ah, você deve ser a sortuda. Ana não respondeu. Quanto você pagou? Marcela se aproximou. Ou foi mais do que dinheiro? Velhos são tão solitários, tão carentes. O ar ficou pesado. Cuidado. Rodrigo falou baixo. Perigoso. Marcela ignorou. Estava perto de Ana agora, invadindo o espaço. Você realmente acha que merece isso? Ela gesticulou para a mansão. Para tudo. Você que passa pano no chão? Eu cuidei dele, Ana falou, voz controlada. Quando ele estava doente, sozinho, porque era paga para isso. Marcela cuspiu. Você é uma aproveitadora, uma oportunista que viu a chance e agarrou. Chega. Rodrigo desceu outro degrau. Vai embora, Marcela. Ainda não terminei. Marcela virou para Ana de novo. Os olhos eram gelo. Você sabe o que é? Lixo. Lixo que se achou porque um velho louco teve pena de você. Eu disse chega. Rodrigo desceu o resto dos degraus. Rápido. Marcela continuou. A voz subindo, histérica. Você nunca vai ser uma Bittencourt de verdade. Nunca vai pertencer a esse mundo. É só uma... Rodrigo se moveu. 1 passo. 2. Colocou-se entre Ana e Marcela. O corpo dele bloqueou completamente a visão.
Escudo humano, sólido, firme. Ana sentiu as costas dela quase tocarem o peito dele. Proteção física. Mais uma palavra. A voz de Rodrigo era gelo. E eu te arrasto até o carro. Marcela piscou. Chocada. Você está me defendendo? A ela? Estou te mandando sair da minha propriedade. Sua propriedade? Marcela gargalhou, sem humor. Você não tem nada, virou empregado dela. E mesmo assim, Rodrigo deu um passo. Marcela recuou. Tenho mais dignidade que você. Dignidade? Marcela apontou para Ana, tentando ver ao redor dele. Você está defendendo essa vagabunda? Rodrigo avançou. Marcela tropeçou nos saltos, quase caiu. Fala dela de novo. A voz dele era baixa, mortal. Eu te desafio. Marcela olhou para ele. Realmente olhou. Viu algo que a fez recuar. Você está patético. Ela cuspiu. Patético e quebrado. Melhor quebrado que podre por dentro. Marcela virou de costas, caminhou até o carro. Parou com a mão na porta. Você vai se arrepender. Ela olhou por cima do ombro. Quando ela te largar sem nada, quando você perceber que foi usado, vai se arrepender. A única coisa que me arrependo, Rodrigo falou, é ter perdido tempo com você. Marcela entrou no carro, bateu a porta, saiu derrapando, poeira subindo. Silêncio. Rodrigo ficou parado, costas ainda viradas para Ana. Respiração pesada. Ana olhou para as costas dele, largas, tensas, ainda na posição de proteger. Rodrigo. Ele se virou. Os olhos dele procuraram o rosto dela, rápido, verificando. Você tá bem? Ana assentiu, mas as mãos tremiam. Raiva, choque. Rodrigo deu um passo, alcançou ela. As mãos dele pousaram nos ombros dela, firmes, pesadas, segurando. Você tá bem? Ele repetiu, mais baixo, mais intenso. Tô. Mas a voz saiu trêmula. As mãos dele apertaram, não machucando, ancorando. Ela não tinha direito de falar assim. Ana olhou para cima, para o rosto dele. Havia raiva ali, mas não direcionada a ela. Nunca a ela. Você não precisava... Ana começou. Precisava. Rodrigo a interrompeu, as mãos ainda firmes nos ombros. Precisava sim. Eles ficaram assim, olhando um para o outro, mãos dele segurando, calor atravessando a roupa. Ana sentiu o peso, a firmeza, a proteção. Não era delicado, não era gentil, era posse, defesa, território. E durou. 5 segundos, 10, 15, mais tempo que qualquer toque anterior. As mãos dele queimavam nos ombros dela, como marcas, como reivindicação. Por que você fez isso? Ana sussurrou. Rodrigo não respondeu imediatamente. Os olhos desceram, subiram, estudando o rosto dela. Por quê? Ele começou. Parou. A mandíbula se contraiu. As mãos dele apertaram uma última vez, forte. Depois, soltaram. Rápido, como se tivesse se dado conta. Rodrigo deu um passo para trás. Passou a mão pelo cabelo, inquieto. Porque era a coisa certa. Ele finalmente disse. Só isso. Virou de costas. Começou a subir os degraus. Parou na porta. Se ela voltar. Falou sem olhar. Me avisa, antes de eu fazer algo que vou me arrepender. Entrou na mansão. A porta fechou. Ana ficou sozinha no jardim. Os ombros ainda queimavam. Marcas invisíveis dos dedos dele. Ela levantou a mão. Tocou onde ele tinha segurado. Ainda quente. E algo dentro dela se moveu. Deslocou. Rachando. Porque Rodrigo Bittencourt tinha se colocado entre ela e o perigo. Tinha usado o corpo como escudo. Tinha escolhido protegê-la. E as mãos dele tinham segurado como se ela fosse algo precioso. Algo que valia a pena defender. Ana fechou os olhos, sentindo os fantasmas do toque ainda ali. E soube que algo tinha mudado. Irreversivelmente. Perigosamente. A cozinha estava silenciosa quando Ana terminou de cozinhar. Arroz, feijão, ovo frito. Simples. Era tudo que tinha. Ela colocou os pratos na mesa pequena.
A mesma onde sempre comia sozinha. Cheira bem. A voz veio da porta. Rodrigo estava parado ali, cabelo úmido do banho, roupa limpa, cansado. Ana olhou para ele, depois para a comida. Fiz para 2, ela disse. Se quiser. Não era convite, não era ordem. Era oferta. Rodrigo hesitou. Depois entrou. Sentou na cadeira de frente para ela. Ana empurrou um prato. Ele pegou o garfo. Comeram em silêncio. Só o som dos talheres. Rodrigo terminou rápido, limpou o prato. Você cozinha bem. Prática, ele assentiu. Olhou ao redor. Para a cozinha simples, fogão velho, geladeira pequena. Nunca comi aqui antes. Rodrigo falou baixo. Nessa cozinha. Tinha a sua. É. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Tinha muita coisa. Ana levantou para buscar algo. Voltou com uma garrafa. Vinho. Barato. Tampinha de rosca. Não é dos seus. Ela colocou na mesa. Mas serve. Rodrigo pegou a garrafa. Leu o rótulo, sorriu de lado. Já bebi coisa pior. Mentira, mas gentil. Ana pegou 2 copos, não de vinho. Copos normais. De vidro comum. Rodrigo serviu. O líquido vermelho encheu os copos. Beberam. O vinho era ácido, barato, mas aquecia. Hoje, Rodrigo começou. Parou. Girou o copo na mão. Com a Marcela. Obrigado por não me julgar. Por quê? Por eu ter sido noivo dela. Ele bebeu mais. Diz muito sobre mim. Ana inclinou a cabeça, estudando. Você era diferente? Era o que esperavam. Rodrigo olhou para o copo. Filho, neto, herdeiro. Cada coisa tinha um papel, uma função. Pausa. Marcela era a noiva certa, família certa, sobrenome certo. Ele riu sem humor. Tudo certo, menos o amor. Ana não falou, só ouviu. Você sabe o que é ser útil? Rodrigo ergueu os olhos. De verdade? Sei. Eu não. A voz dele ficou baixa. Nunca fui útil na vida. Nunca fiz nada que importasse. Ele serviu mais vinho. Bebeu metade de uma vez. Nasci com tudo pronto. Dinheiro, nome, futuro. Rodrigo olhou para as próprias mãos. Mas nunca fiz nada. Nunca construí nada. Só existi. Ana se inclinou para a frente, atenta. Quando fritei aquele ovo, ele continuou. Quando fechamos as janelas na tempestade, quando consertei a torneira ontem, pela primeira vez eu... Parou, procurando a palavra. Servi. Para algo. O silêncio pesou. E eu odiava você por me fazer sentir isso. Rodrigo a encarou, porque significava admitir que minha vida inteira foi vazia. Ana sentiu algo apertar no peito. Não foi vazia. Foi. Ele não desviou o olhar. Era bonita por fora, podre por dentro. Festas, viagens, mulheres, bebida, tudo oco. Ele bebeu o resto do vinho. Sabe o que é acordar numa suíte de hotel e não lembrar em que país você tá? Estar cercado de gente e se sentir completamente sozinho? Ana sabia. Não daquele jeito, mas sabia solidão. E seu avô? Meu avô. Rodrigo soltou o ar. Tentou, me chamava, pedia para eu ficar, trabalhar com ele. Mas eu tinha coisa melhor para fazer. Sempre tinha. A culpa pesava na voz. Até que ele adoeceu. E eu fugi para a Europa, porque era mais fácil. Rodrigo fechou os olhos. E você ficou. Você, que não devia nada a ele, ficou. Ele era bom. Era. Rodrigo abriu os olhos. E eu era um covarde. Eles se olharam. A mesa pequena entre os dois. Vinho barato. Pratos vazios. Mas o ar mudou. Ficou denso. Carregado. Você me assusta. Rodrigo falou baixo. Porque você é tudo que eu não sou. Forte. Útil. Real. Ana sentiu a respiração falhar. Eu não sou forte. É. Ele se inclinou para a frente. Você passa fome e ainda divide comida. Apanha e ainda ajuda. É humilhada e ainda ensina. Os olhos dele queimavam. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. O coração de Ana bateu descompassado. A distância entre eles era pequena. A mesa,
30 centímetros. Nada. Rodrigo olhou para ela. Realmente olhou. Os olhos desceram, subiram, demorando. Ana sentiu o peso do olhar. Físico. Quente. O silêncio durou. 1 minuto. 2. Nenhum dos dois se moveu. Mas a tensão cresceu. Pulsando. Viva. Então Rodrigo se inclinou mais. Devagar. Estendeu a mão. Ana parou de respirar. Os dedos dele alcançaram o rosto dela. Gentis. Hesitantes. Uma mecha de cabelo tinha escapado, caindo sobre os olhos dela. Rodrigo pegou a mecha, suave, delicado. Afastou para trás da orelha dela, mas os dedos não saíram. Deslizaram pela têmpora, pela bochecha, devagar, explorando. O toque era deliberado, consciente, escolhido. Ana fechou os olhos, sentindo. A pele dele era quente, os calos novos ásperos, mas o movimento era seda. Os dedos traçaram a linha do maxilar dela. Pararam no queixo. Rodrigo segurou ali, polegar na bochecha, dedos sob o queixo, erguendo o rosto dela para ele. Ana abriu os olhos. Ele estava perto, tão perto. Os olhos dele eram azuis, mas não gelo. Fogo, queimando. Ana, a voz dele era rouca, baixa. Ele não terminou, não precisava. Tudo estava nos olhos, no toque, na respiração presa. Ana sentiu o mundo desaparecer. Só existia aquela mão, aquele toque, aquele olhar. Rodrigo, ela sussurrou. Ele se inclinou, centímetro por centímetro, os rostos se aproximando, respirações se misturando. Então um barulho, estridente, alto, telefone. O celular de Rodrigo vibrou na mesa, tocando, quebrando tudo. Rodrigo parou, congelado, a mão ainda no rosto dela, os olhos ainda nos dela. Mas o momento tinha quebrado, como vidro. Ele retirou a mão, devagar, relutante. O frio tomou o lugar, pegou o telefone, olhou, desligou, levantou da cadeira. Começou. Não terminou. Olhou para ela mais uma vez, longo, intenso. Depois virou de costas. Saiu da cozinha. Ana ficou sozinha. A bochecha ainda queimava. Fantasma do toque. Ela levantou a mão. Tocou onde os dedos dele estiveram, ainda quente, e soube que tinha passado um ponto sem volta. Porque Rodrigo não tinha apenas tocado, tinha acariciado, com ternura, com desejo, com algo que ela não conseguia nomear, mas que doía e aquecia ao mesmo tempo. Ana fechou os olhos e deixou o toque queimar, sabendo que depois daquilo, nada seria como antes. 00:20. Ana piscou. As letras no documento embaralhavam. Cansaço. Horas lendo contratos. O escritório estava silencioso. Só o som de páginas virando. Canetas riscando. Rodrigo estava do outro lado da mesa, concentrado. Testa franzida. 3 semanas trabalhando juntos, revisando tudo. Contas, contratos, funcionários. A empresa estava bem, mas precisava atenção, organização. Esse aqui. Rodrigo ergueu um papel. Não faz sentido. Ana se inclinou. Leu. É cláusula antiga, do tempo do seu bisavô. Diz que a empresa deve fornecer alojamento para funcionários. Rodrigo apontou. Ninguém mora aqui há décadas, mas a cláusula ainda vale. Ana pegou outro documento. Olha, diz que podemos converter em auxílio moradia. Rodrigo leu, assentiu. Você é boa nisso. Nisso? Entender as coisas. Ele olhou para ela. Ver o que importa. Ana não respondeu. Voltou ao documento, mas sentiu o olhar dele. Demorado, pesado. Desde aquela noite na cozinha, algo tinha mudado, ficado exposto. Eles não falavam sobre, mas estava ali, entre cada palavra, cada silêncio. Página 43. Ana mudou de assunto. Tem um erro de cálculo. Rodrigo folheou. Encontrou, pegou a caneta, calculou, corrigiu, escreveu algo errado. Espera. Ana riu. Você colocou vírgula no lugar errado. Onde? Ela apontou. Ele olhou. Percebeu. Merda. Riscou. Tentou de novo. Errou de novo.
Ana cobriu a boca, rindo baixo. Rodrigo olhou para ela, depois para o papel, depois de volta para ela. E riu também. Não o riso sarcástico, não o amargo. Um riso real, cansado, humano. Eu não sei fazer conta, ele admitiu, ainda rindo. Herdei uma empresa e não sei somar. Tem calculadora. Ana empurrou para ele. Tenho vergonha agora. Deveria ter antes. Eles riram mais. O cansaço tornando tudo mais leve, mais ridículo. A tensão que estava ali há semanas aliviou. Por um momento. Ana limpou os olhos. Lágrimas de tanto rir. Quando abaixou a mão, Rodrigo estava olhando. Diferente. O riso tinha sumido do rosto dele, mas não a leveza. Só. Outra coisa tomou lugar. O quê? Ana perguntou baixo. Nada. Rodrigo não desviou. Você, quando ri, é diferente. Diferente como? Menos. Ele procurou a palavra. Protegida. O ar mudou. Rápido. Dramático. Como virar uma chave. Trocar um canal. Ana sentiu. O peso voltando, mas não desconfortável. Quente. Rodrigo se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa, mais perto. Ana. A voz saiu baixa. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você... Ele hesitou. Pensa nisso? Nisso? Em nós. O coração dela saltou. Não existe nós. Não? Ele se inclinou mais. Então o que é isso? Silêncio. Ana tentou desviar. Não conseguiu. Os olhos dele prenderam os dela. Magnético. Impossível escapar. Não sei. Ela sussurrou. Eu também não. Rodrigo admitiu. Mas está aqui. Todo dia. Toda noite. Ele se levantou. Contornou a mesa. Devagar. Ana ficou sentada, coração acelerado. Não sabia se queria que ele parasse ou continuasse. Rodrigo parou ao lado da cadeira dela, olhando para baixo. Me diz para parar. A voz era rouca. E eu paro. Ana não disse nada. Ele se abaixou, ficando na altura dela. Perto. Muito perto. Os rostos separados por nada. Ar. 10 centímetros. 5. Ana. Ele repetiu, como oração, como pergunta. Ela sentiu a respiração dele. Quente. Rápida. Misturando com a dela. O cheiro. Sabonete. Suor limpo. Papel. Cansaço. Rodrigo ergueu a mão. Devagar. Dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. Os dedos tocaram a bochecha dela. Leve. Testando. Depois deslizaram. Para o pescoço. A nuca. Ana fechou os olhos, sentindo cada milímetro. Os dedos dele se afundaram no cabelo dela, firmes, segurando, puxando ela para frente, centímetro por centímetro. Ela abriu os olhos. Ele estava ali, tão perto que podia contar os cílios dele, ver as falhas no azul dos olhos, dourado escondido, verde nas bordas. Os olhos dele desceram para a boca dela, fixaram ali, famintos, desesperados. Ana sentiu os lábios formigarem, antecipando. Rodrigo se inclinou, a mão na nuca dela guiando, puxando. 3 centímetros. 2. As respirações não eram mais separadas, uma só, compartilhada, pesada. Ana fechou os olhos de novo, esperando, querendo. Os lábios dele roçaram nos dela. Fantasma, promessa. Então, trim, trim, trim. O telefone do escritório explodiu, estridente, alto, violento. Rodrigo congelou, lábios a 1 milímetro. Ana abriu os olhos. Eles ficaram assim, parados, respirando no espaço do outro. O telefone tocou de novo, insistente. Rodrigo soltou, rápido, como se tivesse queimado. Deu 2 passos para trás. Passou a mão pelo cabelo, inquieto, confuso. Ana levantou da cadeira, atendeu o telefone. Mão tremendo. Alô? Voz do outro lado. Falando, perguntando algo sobre um fornecedor. Ela respondeu no automático. Não processou nada. Desligou. Virou. Rodrigo estava encostado na parede, do outro lado do escritório. Distância máxima. Olhando para ela, mas não se aproximando. O peito dele subia e descia.
Rápido, descontrolado. Ele começou, parou. Merda. Rodrigo, isso não devia ter acontecido. Ele cortou, voz áspera. Mas quase aconteceu. Quase. Ele repetiu, amargo. Mas não aconteceu. Ana deu um passo. Ele levantou a mão. Não. Firme. Não se aproxima agora. Por quê? Porque se você se aproximar... Os olhos dele queimavam. Eu não vou parar. O ar saiu dos pulmões dela. Eles ficaram ali, lados opostos do escritório. Mas a distância não importava. A tensão preenchia todo o espaço. Elétrica. Quase sólida. Eu não entendo isso. Rodrigo falou baixo. Eu te odiava. Te desprezava. E agora? Agora eu... Ele fechou os olhos. Não sei o que é isso, mas me apavora. Ana sentiu o peito apertar. Me apavora também. Ele abriu os olhos. Olharam um para o outro. Vendo. Realmente vendo. Eu não sou bom para você, Rodrigo disse. Você merece alguém melhor. Não é você quem decide isso. Ana, você quase me beijou. Ela o interrompeu, voz firme. Não finge que não queria. Eu queria. Ele admitiu. Cru, honesto. Eu quero. Pausa. Mas isso não muda o que eu fiz. Como te tratei. A voz dele quebrou. Não muda que eu fui um monstro. Não. Ana concordou. Não muda. Ela pegou a bolsa. Começou a juntar os papéis. Mas pessoas mudam. Falou sem olhar. Às vezes. Saiu do escritório. Deixou Rodrigo sozinho. Ele deslizou pela parede. Sentou no chão. Passou as mãos pelo rosto. Tremendo. Ainda sentia. Os lábios dela a 1 milímetro. A respiração. O calor. Quase. Quase tinha provado. Quase tinha caído. Quase tinha se perdido completamente. Mas o telefone tocou. E o momento morreu. E Rodrigo não sabia se agradecia. Ou se odiava o universo por interromper. Porque agora sabia. Queria beijar Ana. Queria mais que isso. E isso mudava tudo. O homem chegou pela manhã. Terno caro. Pasta de couro. Cartão de visita dourado. Ana o viu da janela. Um carro preto. Um advogado. Algo apertou no peito dela. Ela desceu. Parou no corredor, perto do escritório. A porta estava entreaberta. Vozes vazavam. Senhor Bittencourt, meu nome é Dr. Sávio Mendes. A voz lisa, profissional. Vim representando alguns acionistas minoritários da empresa. Eu não marquei reunião com você. Rodrigo, frio, distante. Não, mas acredito que vai querer ouvir isso. Silêncio. Ana se encostou mais na parede, colada, ouvindo cada palavra. Encontramos uma brecha. O advogado disse. No testamento do seu avô. O coração dela congelou. Não existe brecha nenhuma, Rodrigo rebateu. 3 advogados já olharam tudo. Não essa parte. Pausa. Papel sendo aberto. A parte que diz que você precisa continuar como subordinado. Tem uma linha sobre má conduta. Se alguém conseguir provar que ela influenciou seu avô de alguma forma... Pare. Rodrigo cortou. Senhor Bittencourt, estou tentando ajudar. A voz dele era mel. Veneno. Seu avô estava doente. Frágil. Qualquer pessoa poderia ter mexido com a cabeça dele. Ana não fez nada disso. Mas um juiz não sabe disso. Papel amassado. Com as testemunhas certas, alguns documentos e registros mostrando que ela ficava sozinha com ele, dá para montar uma história convincente. Silêncio longo. Ana parou de respirar. Você está me pedindo para mentir. Rodrigo falou devagar. Perigoso. Estou pedindo para você recuperar o que é seu. O advogado rebateu. 51%. A mansão, tudo. De volta. E ela fica com nada. Mais silêncio. Ana sentiu o mundo balançar. As pernas fraquejaram. Quanto tempo levaria? Rodrigo perguntou. A pergunta foi uma faca. Ana cobriu a boca, impedindo o som de sair. Não, não, não. 3 meses no máximo. O advogado respondeu, triunfante. Depois você está livre, rico, sem obrigações. E Ana,
Volta para onde veio. Simples. Cruel. Ninguém se lembra dela em 1 ano. Ana não esperou ouvir mais. Virou. Subiu a escada. Silenciosa. Rápida. Cada passo doía. Cada respiração cortava. Ela tinha sido estúpida. Tão estúpida. Acreditou. No toque. No quase beijo. Nas palavras. Mas Rodrigo era Rodrigo. Um Bittencourt. Um homem que sempre teve tudo. E ela era só. Ana. A faxineira. Invisível. Chegou no quarto. Fechou a porta. Encostou nela. As lágrimas vieram. Silenciosas. Quentes. Não de raiva. De desilusão. De cansaço. Ela estava cansada. Cansada de lutar. Cansada de resistir. Cansada de acreditar em coisas impossíveis. Ana limpou o rosto. Respirou fundo. Pegou a mala. Começou a guardar as roupas. Poucas. Sempre foram poucas. Se Rodrigo queria tudo de volta, que ficasse. Ela não ia brigar. Não tinha forças. Deixaria tudo. A mansão, as ações, o dinheiro e a ilusão de que algo poderia ter acontecido entre eles. Rodrigo subiu a escada 2 horas depois. Tinha despachado o advogado, rasgado a proposta na cara dele, expulso da propriedade. Mas a conversa ainda queimava. A tentação tinha sido clara, real. Ele podia ter tudo de volta, só precisava mentir. Mas quando pensou em fazer isso, só via uma coisa. O rosto de Ana. Não conseguiu. Rodrigo parou no corredor, bateu na porta do quarto dela. Ana, preciso falar com você. Silêncio. Ele abriu a porta. O quarto estava vazio, mas a mala estava sobre a cama, aberta, cheia de roupas. O estômago dele despencou. Ana! Ela saiu do banheiro, mais roupas nas mãos. Não olhou para ele. O que você está fazendo? Rodrigo entrou, olhando para a mala. Saindo. A voz dela era plana, morta. Saindo. Sim. Ana colocou as roupas na mala. Movimentos mecânicos. Pode ficar com tudo. Como assim ficar com... Ele parou. Entendeu. Você ouviu. Ana não respondeu. Continuou arrumando. Ana, me olha. Ela não olhou. Virou de costas. Foi até a gaveta. Rodrigo se aproximou. Parou atrás dela. Ana, eu não vou aceitar aquela proposta. Não precisa me explicar. Ela puxou mais roupas. É seu direito. Não é sobre direito. Rodrigo girou ela pelos ombros. Ana se soltou. Rápido. Violento. Recuando. Não olhou para ele. Manteve os olhos fixos na mala. O toque dela tinha sido recusa. Completa. Fria. Rodrigo sentiu. A ausência. O gelo onde tinha calor antes. Você acha que eu vou fazer isso? A voz dele subiu. Forjar provas? Mentir? Não sei. Ana fechou a mala. Não te conheço o suficiente. Conhece sim. Conheço? Finalmente ela olhou. Os olhos estavam secos, mas mortos. 3 semanas atrás você me chamou de invisível. Me humilhou. Chutou água em mim. Cada palavra foi uma bala. E agora eu deveria acreditar que você não vai me ferrar para ter tudo de volta? Sim, Rodrigo deu um passo. Porque eu mudei. Não. Ana balançou a cabeça. Você se adaptou. É diferente. Ela pegou a mala, fechou, puxou do chão. Rodrigo bloqueou a porta. Sai da frente. Não. Rodrigo. Ana olhou para ele. Finalmente, realmente olhou. Eu tô cansada, cansada de lutar, cansada de ser forte. A voz dela quebrou. Mas não chorou. Então fica. Rodrigo não saiu da frente. E deixa eu mostrar que você tá errada. Não quero ver. Ela segurou a mala com mais força. Não quero mais esperar você me ferir. É mais fácil ir embora agora. Mais fácil para quem? Para mim. Eles ficaram frente a frente, ele bloqueando, ela segurando a mala. A distância física era pequena, mas o abismo emocional era enorme. Eu rasguei a proposta na cara dele. Rodrigo falou baixo, desesperado. Expulsei. Falei que você não fez nada de errado. Hoje, Ana retrucou. E amanhã? E quando a oferta for maior? Melhor? Não vai existir amanhã. Não assim. Você não sabe disso. Sei. Ele deu mais um passo. Ela recuou. Porque eu... Parou.
As palavras travaram na garganta. Ana esperou. 3 segundos. 5. Esquece. Ela desviou dele. Abriu a porta. Boa sorte com tudo. Saiu do quarto. Desceu a escada. Rodrigo ficou parado, vendo ela ir embora. Cada passo dela era uma condenação, uma desistência. Ela não estava com raiva. Isso seria melhor. Ela estava desistindo dele. E isso doía mais que qualquer coisa. Rodrigo olhou ao redor, para o quarto vazio, para a gaveta aberta, para a marca no tapete onde a mala estava. Ela ia mesmo embora. E ele tinha deixado, porque as palavras que precisava dizer, as que poderiam mudar tudo, estavam presas, aterrorizantes, reais demais. Rodrigo fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, sentiu-se completamente sozinho de novo. A chuva começou quando Ana chegou no portão. Fina, fria, aumentando rápido. Ela segurava a mala, a outra mão no trinco. Um passo, só mais um passo e estava fora. Livre, sozinha. Ana respirou fundo. Empurrou o portão. Ana! A voz rasgou a chuva. Ela congelou, a mão no ferro molhado. Não virou. Não podia. Ana, espera. Passos. Correndo. Rápidos. Desesperados. Ela apertou os olhos. Forçou as pernas a se moverem. Deu um passo para fora. Uma mão agarrou o braço dela, firme, forte, parando ela. Por favor. Rodrigo ofegava. Não vai. Ana manteve os olhos na rua vazia, na chuva caindo. Solta. Não. Rodrigo. A voz dela tremeu. Solta. Olha para mim. Não. Ana. Ele puxou. Suave. Insistente. Por favor. Ela virou. Ele estava encharcado, cabelo grudado na testa, camisa transparente de tanta água, respirando pesado, olhos desesperados. Eu rasguei. As palavras saíram rápidas, tropeçando. Na frente dele. Rasguei a proposta. Mandei ele se foder. Expulsei da propriedade. Você disse. Então por que você não acredita? Porque... Ana tentou puxar o braço. Ele segurou mais forte. Porque eu não posso. Por quê? Porque dói demais. A voz dela quebrou. Acreditar e estar errada dói demais. A chuva caía mais forte, lavando os dois. Fria, violenta. Rodrigo puxou ela mais perto. A mala caiu da mão dela. Bateu no chão molhado. Então me deixa provar. Ele segurou os 2 braços dela agora. Me dá uma chance de provar. Não sei se consigo. Ana. Ele se inclinou, rosto perto, olhos queimando. Eu não quero o dinheiro. Todo mundo quer o dinheiro. Eu não. Ele balançou a cabeça, gotas voando. Não se significa te perder. O coração dela saltou, parou, acelerou. Você tem que dizer isso. Ana sussurrou. Para eu ficar. Para não perder a herança. Foda-se a herança. Rodrigo soltou um braço dela. Passou a mão pelo rosto molhado. Frustrado. Desesperado. Você não está entendendo. Então me explica. Eu não quero nada disso sem você. A voz dele explodiu. Ecoou. Nada. Zero. A mansão pode pegar fogo. A empresa pode falir. Eu posso ficar sem 1 centavo. E não importa. Nada importa se você não estiver aqui. Ana parou de respirar. Rodrigo segurou o rosto dela. As 2 mãos, grandes, quentes apesar da chuva, forçando ela a olhar, a ver. Você me fez sentir útil pela primeira vez na vida. A voz dele estava rouca, quebrada. Me fez querer ser melhor, ser homem de verdade. Não só um sobrenome. As mãos dele tremiam contra o rosto dela. E eu sei que eu fui um monstro. Sei que te machuquei, que te humilhei. Os olhos dele brilhavam, lágrimas ou chuva. Impossível saber. Mas você me mudou, me quebrou, me refez. Rodrigo, eu tô apaixonado por você. Ele soltou, cru, honesto, desesperado. Tô, e me apavora. Porque nunca senti isso. Nunca quis alguém assim. Não só o corpo, tudo. A força, a raiva, a bondade.
Tudo. Ana sentiu as lágrimas misturarem com a chuva. Você não pode dizer isso. Por que não? Porque muda tudo. Ela fechou os olhos. E eu não sei se aguento se você mudar de ideia. Eu não vou... Você não sabe disso. Ana abriu os olhos. Amanhã, semana que vem, quando os 6 meses acabarem, você pode acordar e perceber que foi só gratidão, proximidade. Rodrigo a puxou. Brusco, forte, pela cintura, colando o corpo dele no dela. Molhados, quentes, sólidos. Ana ofegou. As mãos bateram no peito dele, sentindo o coração disparado sob a camisa. Isso, Rodrigo sussurrou contra a boca dela. Isso parece gratidão para você? O corpo dele pressionado, a respiração pesada, o olhar queimando. Isso parece proximidade? Ele continuou, a voz baixa, rouca. Ou parece desespero? Fome? Necessidade? A boca dele a milímetros, como aquela noite, mas diferente, mais urgente, mais real. Rodrigo. Ana mal conseguiu falar. Eu... Não pensa. Ele pediu, implorou. Pelo amor de Deus. Só uma vez. Não pensa. Só sente. Ele puxou Ana para si. E então finalmente a beijou. Não foi gentil. Não foi suave. Foi desespero. Saudade acumulada. Semanas de contenção explodindo. Os lábios dele pressionaram os dela. Firmes. Decididos. Ana sentiu o mundo girar. As pernas fraquejarem. As mãos dele subiram, uma na cintura, outra na nuca, trazendo-a para si. Ela se agarrou a ele, dedos nos ombros largos, puxando também. Igualmente intensa. O beijo se aprofundou, voraz, uma necessidade urgente de estarem juntos. Não havia mais espaço entre eles. Foi fogo no meio da tempestade. Rodrigo soltou um suspiro rouco, puxando ela ainda mais para perto. A chuva caía, fria. Mas eles queimavam. Ana subiu as mãos, para o pescoço, para o cabelo molhado, mantendo ele ali. Parecia que queriam compensar cada dia de distância, de orgulho, de silêncio. Rodrigo a guiou até o portão, apoiando-a ali. O ferro frio nas costas dela contrastava com o calor dele. Totalmente entregue, totalmente dele. O beijo desceu suavemente, um toque no rosto. Um roçar no pescoço. Carinho puro. Ana jogou a cabeça para trás, respirando fundo, tentando recuperar o ar. Rodrigo. O nome saiu num sussurro. Ele voltou a olhar nos olhos dela, a testa encostada na dela. As mãos dele firmes na cintura como se tivesse medo de soltar. O mundo lá fora tinha desaparecido. Só existia aquilo, aquele momento, aquele laço refeito. Finalmente, o ritmo diminuiu. Ficaram ali, testa contra testa, olhos fechados, corações batendo no mesmo compasso. A chuva continuava, mas agora parecia música. Fica. Rodrigo sussurrou, a voz grave. Por favor, fica. Ana abriu os olhos. Encontrou aquele azul intenso, agora sem armaduras, apenas vulnerável. Eu tenho medo. Eu também. Ele admitiu, acariciando o rosto dela. Mas fica mesmo assim. Ela ergueu a mão, tocou o rosto dele, traçando a linha do maxilar. Molhado, perfeito. Se você me machucar, eu sei. Ele virou o rosto, beijou a palma da mão dela. Eu sei. Ana respirou fundo, sentindo o peso, a escolha, o risco. Depois olhou para a mala no chão, encharcada, esquecida. Olhou para o portão aberto, para a rua vazia, para a liberdade que tinha escolhido. E então olhou para Rodrigo, molhado, tremendo, esperando. Tá bom, ela sussurrou. Eu fico. O sorriso que abriu no rosto dele foi sol, puro, aliviado, lindo. Ele a puxou de novo, abraço apertado, enterrando o rosto no pescoço dela. Obrigado, murmurou contra a pele. Obrigado. Ana o abraçou de volta, forte, segurando. E ali, na chuva, encharcados e tremendo, alguma coisa se curou. Não tudo, não completamente, mas o suficiente. O suficiente para recomeçar.
A luz da manhã entrou pela janela, suave, dourada, quente. Ana abriu os olhos devagar. O quarto estava banhado em claridade. O lençol branco, as cortinas balançando na brisa. Paz. Ela virou a cabeça. Rodrigo dormia ao lado, cabelo bagunçado, rosto relaxado, um braço jogado sobre a cintura dela. Ali, colados pelo abraço, quentes, próximos, familiares. Ana observou. O peito dele subindo e descendo, os cílios longos, a boca entreaberta. 3 meses. Tinha passado 3 meses desde aquele beijo na chuva, desde a escolha de ficar, e não se arrependeu, nem um dia. O prazo do testamento tinha acabado na semana passada, 6 meses completos. Rodrigo tinha cumprido, tinha o direito aos 49% agora. Mas não tinha mudado nada. Eles ainda eram sócios, ainda trabalhavam juntos, ainda dormiam juntos, porque não era sobre herança, nunca foi. Rodrigo se mexeu. Os olhos se abriram, azul contra a luz, procurando. Encontraram ela. Sorriu, sonolento, lindo. Bom dia. A voz rouca de sono. Bom dia. Ele puxou ela mais perto, o braço apertando na cintura, encaixando os corpos. Ana deslizou a mão pelo peito dele, sentindo o coração, estável, calmo. Que horas são? Rodrigo murmurou contra o cabelo dela. Não sei. Ana fechou os olhos. E não me importo. Ele riu, baixo, vibrando no peito. Temos reunião às 10. Com os investidores novos. É. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Você revisou os números? Revisei, ontem à noite, enquanto você dormia. Workaholic. Olha quem fala. Ana cutucou as costelas dele. Você acordou às 5 hoje de manhã para terminar aquele relatório. Tá, você me pegou. Ficaram assim, abraçados, conversando sobre trabalho, mas não era tensão. Era parceria. Rodrigo passou os dedos pelos cabelos dela, devagar, distraído. E a proposta da expansão? Ele perguntou. Você decidiu. Acho que devemos ir devagar. Ana se apoiou no cotovelo, olhando para ele. Abrir mais 2 lojas, testar o mercado, depois expandir mais. Rodrigo assentiu, os olhos traçando o rosto dela, não ouvindo, só olhando. O quê? Ana sorriu. Nada. Ele ergueu a mão, tocou a bochecha dela. Só... Você. Eu? Você na minha cama. O polegar dele traçou o lábio inferior dela. Falando sobre investimentos, números, estratégia, ele a puxou para baixo, boca encontrando boca. Beijo lento, profundo. Ana se derreteu nele, mão deslizando para a nuca, puxando. Rodrigo rolou, colocando ela por cima, mãos na cintura, segurando firme. Ana quebrou o beijo, respirando pesado, olhando para baixo. Ele estava lindo, cabelo espalhado no travesseiro, olhos escuros de desejo, lábios inchados. Amor, ela sussurrou. A reunião. Foda-se a reunião. Ele puxou ela de volta, mas Ana resistiu, rindo. Rodrigo. Firme. Trabalho. Ele resmungou, soltou, dramático. Você é muito responsável. Um de nós tem que ser. Verdade. Rodrigo se sentou. Puxou ela junto, mantendo abraçada. Porque eu só quero ficar na cama com você. Ana encostou a cabeça no ombro dele. Confortável, segura. Eu também, admitiu. Mas adultos têm responsabilidades. Adultos são chatos. São. Ficaram assim, sentados, abraçados, a luz entrando, o silêncio tranquilo. Ana. Rodrigo falou baixo. Obrigado. Ela se afastou, olhou para ele, confusa. Por quê? Por ficar. A mão dele subiu, afastou o cabelo dela, prendeu atrás da orelha. Por me dar chance. Por acreditar. Ana segurou a mão dele, entrelaçou os dedos. Você me deu motivos, mas foi difícil. Eu sei que foi. Foi. Ela não mentiu. Ainda é, às vezes. E quando fica difícil? Eu lembro. Ana apertou a mão dele, do homem que correu na chuva,
que se declarou, que escolheu eu ao invés do dinheiro. Rodrigo puxou a mão dela, beijou os dedos, um por um. Melhor escolha que eu já fiz. Ana sentiu o peito aquecer. Depois de 3 meses ainda sentia. Segunda melhor. Ela corrigiu. Segunda? A primeira foi me ensinar a fritar ovo. Ana sorriu. Mudou tudo. Rodrigo gargalhou. Som genuíno, feliz. Puxou ela. Rolaram de volta na cama, rindo, beijando, brincando. As mãos dele por todo lado. Carinho, afeto, reconhecimento. Ana retribuiu, traçando as costelas dele, as costas, sentindo músculos que não existiam 6 meses atrás. Trabalho construindo força. Eu te amo. Rodrigo sussurrou contra a boca dela. Você sabe disso, né? Sei. Ana beijou ele, suave. E eu te amo. As palavras saíam fácil agora. Naturais, verdadeiras. Não como antes, quando eram impossíveis, assustadoras. Agora eram só fato. Rodrigo a abraçou forte, enterrando o rosto no pescoço dela. Nunca vou te humilhar de novo, ele prometeu. Pela 100ª vez. Nunca. Eu sei. Nunca vou te fazer se sentir invisível. Rodrigo. Ana segurou o rosto dele, forçando ele a olhar. Eu sei, você já provou todo dia por 3 meses, eu acredito. Os olhos dele brilharam. Alívio, gratidão. Eu não mereço você. Não. Ana concordou, sorrindo. Mas me tem mesmo assim. Ele riu, beijou ela de novo e ficaram assim, entrelaçados, conversando baixo, rindo, beijando, até o alarme tocar. Realidade chamando, reunião, trabalho, empresa. Mas agora era junto. Igual, parceiros. Rodrigo saiu da cama primeiro, estendeu a mão. Ana pegou, deixou ele puxar ela para cima, ficaram de pé, despidos de qualquer barreira, sem vergonha, confortáveis. Banho? Ele perguntou. Junto? Sempre junto. Ana sorriu. Seguiu ele. E enquanto a água caía, eles riam e se abraçavam sob o chuveiro. E uma coisa ficou clara. Não era sobre a herança. Nunca foi. Era sobre 2 pessoas quebradas, encontrando cura uma na outra. Era sobre ódio virando respeito, respeito virando amor. Era sobre aprender que o valor não está no sobrenome, no dinheiro, na posição, está na escolha. De ficar, de lutar, de amar. E eles tinham escolhido, todo dia, por 3 meses, e escolheriam de novo, amanhã e depois. Porque alguns amores nascem fáceis, mas os que nascem de fogo, dor e redenção, esses duram, esses merecem. E enquanto o sol entrava pelo banheiro, iluminando os dois sob o chuveiro, Ana fechou os olhos e sentiu paz. Finalmente, completamente, paz. Se essa história te emocionou, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Ele tratava a faxineira como lixo, mas o destino virou esse jogo. E o que começou como vingança, terminou em redenção.